Imagina duas pessoas, duas vidas completamente diferentes. Uma acorda com o barulho do rio batendo nas margens e a luz do sol entrando pelas frestas de uma casa de madeira. Tudo ali é simples, mas o dia já começa cheio de desafios. Nada é perto. Para chegar na escola, no posto de saúde ou até no mercadinho mais próximo, ele precisa pegar um barco. E torcer. Torcer para a maré estar boa, para não chover forte, para não faltar gasolina, e torcer mais ainda para encontrar professor, remédio ou alguém disponível para atender. A outra acorda num apartamento compacto, toma café, desce de elevador, atravessa uma rua limpa e iluminada e pega um ônibus que não cobra passagem. Em poucos minutos está diante de uma escola moderna, de um hospital bem equipado ou de um parque arborizado onde idosos de 80 anos correm como se tivessem 20. Você pode imaginar que um desses lugares fica numa cidade pobre, esquecida, e o outro numa capital europeia. Mas e se eu te disser que os dois vivem sob a mesma bandeira verde e amarela? Sim, os dois são do Brasil. Um mora em Melgaço, no Pará, o município com o pior índice de desenvolvimento humano do país. E o outro mora em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a cidade com o melhor IDH do Brasil. No papel, isso parece só estatística. Na vida real, é diferença de expectativa de vida, de acesso a serviços, de estudo, de dignidade, de futuro. Hoje o Belo Mundo vai mostrar como é a vida na melhor e na pior cidade do Brasil. Número 1. Localização e dados gerais. O Brasil é um país que não cabe em uma explicação simples, porque é gigante por natureza e por gente. São mais de 200 milhões de brasileiros vivendo em uma terra que passa dos 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, dá para colocar quase 24 Alemanhas dentro do Brasil, ou 15 Franças, ou mais de 35 Reino Unidos. É muito chão, é muito Brasil. E dentro desse país gigante, parece que a gente vive em vários mundos ao mesmo tempo. Cada canto tem um sotaque, uma comida, um costume. Tem quem diga oxente, quem diga tchê, quem coma tacacá, quem coma virado a paulista. Tudo isso vem da mistura de povos que formaram essa terra. Indígenas, africanos, europeus, árabes, asiáticos. Uma diversidade que aparece no rosto das pessoas, na música, no jeito de falar, de dançar, de viver o dia a dia. Mas se o Brasil impressiona pela riqueza cultural, também assusta pela desigualdade. Porque enquanto tem cidade com hospital de ponta, ônibus gratuito e escola com laboratório moderno, tem lugar onde falta até professor, onde o médico só aparece uma vez por mês, quando aparece. É nesse contraste que entram os protagonistas da nossa história. De um lado, Melgaço, no Pará, um município isolado, perdido no meio da Amazônia, onde as comunidades vivem espalhadas às margens dos rios. Do outro, São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, uma cidade compacta, urbanizada, com serviços públicos que funcionam como deveriam. Quando a gente coloca essas duas cidades no mesmo mapa, o que aparece não é só uma comparação de estatísticas, é um retrato cru da desigualdade. E é justamente essa distância entre um Brasil que funciona e outro que luta pelo básico que a gente vai tentar entender a partir de agora. Número 2. História. Tá vendo essa cidade que está passando aí nas imagens? Essa é São Caetano do Sul, um município que começou a tomar forma lá no fim do século XIX, quando imigrantes italianos e operários que trabalhavam na antiga linha férrea começaram a ocupar a região. Anos depois, vieram as indústrias, vieram os bairros planejados, vieram os edifícios residenciais que transformaram esse território minúsculo em um dos locais mais organizados e urbanizados do país. São Caetano cresceu para cima porque não tinha espaço para crescer para os lados. Então, virou essa cidade compacta, com prédios alinhados, ruas curtas, praças bem cuidadas e aquele visual de bairro arrumado onde tudo parece conectado. Agora olha essas outras imagens. Essa é Melgaço, no estado do Pará, um município que só ganhou status oficial nos anos 60,
mas cuja história real é muito mais antiga, marcada por comunidades ribeirinhas que sempre viveram ao redor dos rios do Marajó. A cidade não foi desenhada por engenheiros nem planejada em escritório. Ela foi moldada pela água, pela floresta e pela maneira como as pessoas aprendiam a sobreviver dentro da Amazônia. As casas surgiram na beira dos igarapés, muitas vezes sobre palafitas para fugir da cheia. Os caminhos foram traçados pela natureza. Os barcos chegaram antes de qualquer rua. E até hoje a paisagem é dominada pelo verde intenso, pelas águas escuras e pelas construções simples que acompanham o ritmo da floresta. Quando colocamos essas duas imagens lado a lado, a diferença estética é tão grande que parece impossível imaginar que elas pertencem ao mesmo país, não é mesmo? Mas esse é só o começo. Número 3. Locomoção. Se a aparência das cidades já mostra dois mundos completamente diferentes, a rotina confirma o abismo quando a gente olha para o jeito como cada morador se locomove no dia a dia. Em Melgaço, tudo começa, e muitas vezes termina, no rio. Ele é estrada, é ponte, é transporte coletivo, é o caminho para qualquer destino. É o rio que liga as comunidades ao centro, que leva criança para a escola, gente para o hospital, para o mercado ou para qualquer lugar que exija sair de casa. Uma criança que mora numa comunidade ribeirinha precisa acordar cedo, subir num casco, que é como eles chamam aqueles barquinhos simples, ou esperar o barco escolar, que cruza horas e horas de água até alcançar alguma escola às margens do rio Cacoajó. Um adulto faz esse mesmo trajeto, só que para ir ao posto de saúde, resolver um documento ou simplesmente comprar comida. E aí entra o detalhe. Aqui, tudo depende da maré. Se ela não ajuda, não tem viagem. Se o tempo vira, se chove forte ou se bate vento contra, o motor não aguenta. A ida é cancelada. E o que era para ser um simples compromisso do dia vira uma jornada longa, cansativa e às vezes até perigosa. Ali não tem esquina para dobrar, não tem rua alternativa, não tem ponto final com o ônibus encostado. Tem o rio, só o rio. Enquanto isso, em São Caetano do Sul, é o oposto completo. A cidade é pequena e bem planejada. Tem calçada, tem faixa, tem rua asfaltada e tem tudo por perto. Escola, posto, mercado, praça, tudo fica a poucos quarteirões de distância. E quando o deslocamento é maior, o transporte público entra em cena. E sabe o que é o melhor? Desde 2023, andar de ônibus por lá é de graça. Isso mesmo, tarifa zero. A pessoa sobe no ônibus, desce onde precisa e pronto. Vida que segue. Não tem catraca, não tem cobrança, não tem complicação. Dá para sair de casa, resolver o que precisa e voltar em menos de 1 hora. Sem depender do tempo, sem atravessar rio, sem perder o dia. E já que a gente falou de transporte, de escola e de acesso aos serviços básicos, então nada mais natural do que mergulhar agora naquele que talvez seja o ponto mais revelador desse contraste todo: a infraestrutura que cada cidade oferece quando o morador finalmente chega ao destino. Número 4. Infraestrutura. Se o caminho até o destino já é completamente diferente entre as duas cidades, o que a pessoa encontra quando finalmente chega lá escancara ainda mais esse contraste. E para deixar isso claro, a gente começa pela saúde. Em Melgaço, o município tem apenas um hospital. E esse hospital muitas vezes funciona no limite do possível, onde falta médico, falta equipamento, falta estrutura. O centro cirúrgico está fechado. As camas estão danificadas, os lençóis estão em falta, e até as portas estão sendo devoradas pelos cupins. Consulta com especialista vira uma raridade. Exame demora semanas, às vezes meses, e se o caso é grave, o paciente precisa ser transferido para outro município. Só que isso depende do barco da prefeitura estar com combustível, do rio estar navegável, do tempo colaborar e de uma série de fatores que ninguém consegue controlar. Muita gente que mora nas comunidades ribeirinhas sabe que ficar doente é mais do que um problema de saúde. É também uma questão de sorte, de tempo, de esperança e de fé.
Tem casos em que a pessoa simplesmente não consegue chegar viva no atendimento. Agora corta para São Caetano. Lá, quem precisa de atendimento encontra uma estrutura que mais parece de capital rica. A cidade inaugurou recentemente o Atende Fácil Saúde Pedro Kassab, um centro moderno com 19 consultórios, diagnóstico por imagem, farmácia que funciona 24 horas por dia e um sistema digital de triagem que acelera tudo. Além disso, a cidade tem mais de 20 unidades básicas de saúde e 2 centros especializados que oferecem atendimento em áreas como cardiologia, endocrinologia, ortopedia, pediatria, tudo com agendamento online e fila curta. Curta mesmo. Em muitas especialidades, a pessoa espera só algumas semanas, nada de meses ou anos. Por isso, muita gente nem faz plano de saúde. O serviço público já dá conta. Idosos fazem check-up regular, participam de grupos de esporte e vivem tanto que acabam puxando a média da longevidade para cima. E a diferença não para aí. Porque na educação, o abismo segue o mesmo roteiro. Em São Caetano, as escolas são bem cuidadas. Os prédios são modernos. As salas são limpas, ventiladas, com pátio grande, quadra de esportes, laboratório de ciências, horta comunitária. As crianças têm aula de inglês, teatro, música e robótica. E não é atividade de vitrine, é de verdade. Tudo isso mantém o interesse, diminui a evasão e faz com que até famílias com mais grana escolham a rede pública em vez da particular. O resultado aparece nos números. A taxa de alfabetização é uma das mais altas do Brasil, e o abandono escolar é praticamente zero. Enquanto isso, em Melgaço, a escola começa a falhar já pela fachada. Dentro da sala, os azulejos estão quebrados, a fiação é exposta, o banheiro não tem água e a merenda, quando chega, é só suco e bolacha. Isso quando tem aula, porque às vezes o transporte não passa. Ou o professor não vem. Tem mês que a escola só funciona por 10 dias. E isso vira rotina. A criança perde o conteúdo, fica em casa e depois desiste de estudar. No fim, a diferença não é só no acesso, é na expectativa e na esperança de um futuro possível. Número 5. Renda, custo de vida e oportunidades. Se tudo o que a gente viu até agora já mostra 2 mundos completamente diferentes, quando entra o dinheiro na equação, a distância entre essas 2 cidades vira praticamente outro planeta. Em Melgaço, a renda per capita gira em torno de R$7.000 por ano. Isso mesmo, 7 mil por ano. Quando a gente divide esse valor, dá pouco mais de R$580 por mês. Um valor que não cobre o básico e muito menos permite planejar o futuro. A economia local gira quase toda em torno do extrativismo, principalmente do açaí. É ele que movimenta bilhões no estado do Pará. Mas lá no interior, esse dinheiro chega pingado, de forma instável e com muito esforço físico. Um dia bom de colheita pode garantir comida na mesa, mas tudo depende do clima, da safra, da força nas pernas e nas mãos de quem sobe nos açaizeiros. Já São Caetano funciona em outra lógica. Lá, o PIB per capita passa dos R$95.000 por ano. Isso significa que, em média, cada morador da cidade gera mais de R$8.000 por mês por pessoa. E mesmo sabendo que essa média inclui gente muito rica que puxa o número para cima, o contraste ainda é absurdo. Enquanto o morador de Melgaço precisa do ano todo para alcançar R$7.000, o de São Caetano vê esse valor passar em 30 dias. Número 6. Dinheiro público. Até aqui, a gente falou de renda pessoal. Mas tem uma outra parte que pesa muito quando a gente fala de qualidade de vida. E essa parte é o dinheiro público. Quando a gente olha para os cofres das prefeituras, a diferença fica ainda mais gritante. Em São Caetano, o orçamento de 2023, dividido pelo número de habitantes, dá por volta de R$15.000 por pessoa. Isso mesmo, 15 mil por cabeça. É mais que o triplo do que Melgaço consegue gastar. Com esse fôlego, a cidade paulista banca transporte gratuito, exames de imagem na rede pública, atendimento com especialista e ainda investe forte em educação, praças, drenagem urbana,
programas sociais e tudo mais. E tudo isso tem uma explicação simples. São Caetano tem uma base econômica sólida, comércio forte, setor de serviços ativo, empresas organizadas, imóveis valorizados. A arrecadação vem dali mesmo. O dinheiro entra no caixa da prefeitura porque a cidade gira, e gira bem. A arrecadação própria cobre mais da metade de tudo o que é gasto. E quanto mais a cidade cresce, mais ela arrecada. É um ciclo que se retroalimenta, mas isso tem um preço. O custo de vida em São Caetano é alto, tanto que muita gente que trabalha lá acaba morando em cidades vizinhas. Gente que acorda cedo, cruza a divisa, bate ponto e no fim do dia volta para casa fora do município. Já Melgaço vive num ciclo totalmente oposto. A prefeitura não arrecada quase nada. O IPTU praticamente não existe. E só cerca de 6% de tudo que é gasto vem da própria cidade. O resto chega através de repasses do governo federal, principalmente o Fundo de Participação dos Municípios, junto com algumas emendas parlamentares. É pouco. E quando chega, boa parte vai direto para o básico. Manter a máquina pública funcionando, pagar salário, abastecer ambulância, comprar remédio, tapar buraco. Quase não sobra nada para investir de verdade. E o resultado está nos detalhes. Ambulância quebrada, barco escolar parado, posto de saúde fechado, obra que nunca termina. Quando o orçamento é gordo, a cidade respira. Quando é mínimo, a população vive num aperto constante, num ciclo que trava o crescimento. E se até aqui tudo já parecia desigual, espera só para ver o que acontece quando a gente entra na parte que mais assusta. Porque tem um indicador que não mente. E esse indicador é a vida. Número 7. Expectativa de vida. Se dinheiro, transporte e infraestrutura já mostram dois mundos diferentes, o que realmente escancara esse abismo é quanto tempo as pessoas vivem em cada um deles. Em São Caetano, a expectativa de vida média passa dos 81 anos. Isso significa que a maioria das pessoas chega à terceira idade com saúde, mobilidade e rotina ativa. É comum ver idosos caminhando na rua, participando de programas de esporte, frequentando centros culturais, indo ao médico com regularidade e vivendo com autonomia. Já em Melgaço, a média fica abaixo dos 72, quase 10 anos a menos. É como se o tempo por lá passasse mais rápido e o corpo sentisse mais cedo o peso do esforço. A diferença é tão grande que parece que os moradores de uma cidade estão envelhecendo em outro país. E isso não é exagero. Os números mostram que um morador de São Caetano tem mais chances de viver até os 80, enquanto em Melgaço, a cada 1.000 crianças nascidas vivas, dezenas não completam nem o primeiro ano. Isso tem nome. É mortalidade infantil, um dos indicadores mais tristes que existem. E essa taxa elevada tem tudo a ver com o que a gente viu até aqui. Falta médico, falta estrutura, falta acesso. E sobra distância, demora e abandono. É a desigualdade na forma mais cruel. Melgaço e São Caetano são Brasil, mas parecem mundos diferentes. Em um, a escola é barco. No outro, é laboratório de ciências. Em um, a ambulância chega tarde demais. No outro, tem ressonância com hora marcada. Em um, o serviço público tenta sobreviver com migalhas. No outro, entrega transporte gratuito e saúde de ponta. O que separa essas duas cidades não é só distância geográfica, é estrutura, orçamento, acesso, oportunidade, prioridade. E você? Já tinha ouvido falar de Melgaço? Ou de São Caetano? Já visitou alguma dessas cidades? Ou mora em alguma delas? Conta pra gente aqui nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o botão de hype. Assim, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente e a mostrar realidades que muitas vezes ficam invisíveis no mapa. A gente se vê no próximo vídeo.